Fala rapaziada aqui do canal, beleza? Chega junto aí com a gente que vamos falar aí sobre a seleção brasileira, que nessa manhã dessa sexta-feira, né, sextou rapaziada, e o Brasil ganhou por 5-0 nesse amistoso contra a Coreia do Sul. Mas antes de a gente entrar na questão do jogo, você pega, não deixa, ó, tá aqui a mensagem, ó, inscreva-se aqui no canal, certo? Também me siga aqui nas redes sociais, nas redes vizinhas, que tá aqui, ó, o arroba certinho aqui, ó, canal Luizeira. Chega lá que fortalece bastante o trampo aí da gente, beleza? Dei uma sumida aí por algum tempo, tava alinhando algumas questões da minha vida particular, questão de saúde, questão profissional também, mas agora tudo caminhando e hoje retomando aqui as atividades, beleza? Então não deixa aí de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda nessa reta final de Brasileirão. São Paulo eliminado aí, né, da Copa Libertadores. Mas hoje o assunto é diferente. O assunto hoje aqui é seleção brasileira, né? Um jogo foi lá na Coreia, né? Um amistoso aí internacional aí da seleção brasileira. Carlo Ancelotti, sendo técnico, todo mundo já sabe disso. E, cara, foi um jogo, não é para empolgar, não é para falar, nossa, agora o Hexa vem e tal. Mas temos que falar que agora temos um esquema tático, um padrão de jogo. E muito desse padrão de jogo se deve muito a um cara, na minha concepção, muito importante, que é a volta dele, que é o Casemiro. O Casemiro já vinha jogando muito bem, né, nas outras datas FIFA, mas hoje a gente pode sacramentar que ele é uma peça fundamental para a seleção brasileira. É um cara que dá segurança, que dá cadência de jogo, que consegue fazer a transição da parte defensiva para a parte ofensiva e dá essa tranquilidade, tanto pro meio-campo, o Bruno Guimarães, que também foi um destaque da partida, e dá essa liberdade mais pro Bruno Guimarães, e o Casemiro sendo esse primeiro homem na volância ali, sendo um pouco mais contido. E, cara, já que eu já abordei na questão do Bruno Guimarães, que passe, né? Porra, que passe espetacular pro Estevão fazer já o primeiro gol. Cara, que assistência, que visão de jogo. O Estevão também saindo por trás do zagueiro e só encaixando ali, cara. E um primeiro golaço da seleção. Os 5 gols do Brasil, diga-se de passagem, foram bonitos, né? O primeiro do Estevão, o segundo do Rodrigo, né? Aquele toque em curto espaço, né? Que é o Vinícius Júnior, vindo ali pela trama pela esquerda, fazendo aquele balanço, tocando pro Casemiro, o Casemiro já dando de primeira pro Rodrigo, o Rodrigo fazendo aquela jogadinha de corpo e colocando ali para indefensável ali pro goleiro, cara. Segundo gol muito bom mesmo. Então, a seleção jogou bem. Não é falar, nossa, 5-0, agora vamos ser hexa. Não, mas é um começo de um trabalho, é um começo que dá mais segurança, é, é o trabalho, não, literalmente é o trabalho em si que o Carlo Ancelotti está conseguindo fazer novamente, tirando aquele jogo na altitude, que querendo ou não, a gente tem que apagar esse jogo, que é um contexto um pouco, muito mais atípico de qualquer situação, mas a seleção brasileira hoje tem um padrão de jogo, tem uma defesa do Brasil muito consistente na parte defensiva, e o Estevam, cara, todo mundo vinha falando aí do Hendrick, que ia brilhar muito na seleção. O Hendrick, que todo mundo sabe que tá faltando espaço para ele jogar no Real Madrid, porque, cara, disputar espaço com o Mbappé sendo aí um dos melhores jogadores do Real Madrid, cara, é difícil. Então, o Hendrick tá tendo uma tarefa muito difícil já no Real Madrid, e agora com essa seleção brasileira também. E o Estevam sendo um cara decisivo já no Chelsea, né? Já marcando gol decisivo no clássico contra o Liverpool. E hoje fazendo 2 gols. Muito mérito dele, é muito trabalho. Ele, o ano passado ele não estava vindo muito bem, mas o ano retrasado já estava dando característica que poderia ser um cara decisivo. O ano passado jogou bem também.
naquela metade de ano que estava ainda no Palmeiras. Esse ano também jogando muito bem até a Copa do Mundo, né? Interclubes. E, cara, é um moleque que a gente tem que ficar de olho. Eu não consigo afirmar, mas a gente pode pegar aqui e deixar uma vírgula que eu acredito que ele já pegou e já deixou carimbado o passaporte dele para a Copa do Mundo. Casemiro indiscutível. O Bento não tem muito o que falar do goleiro, que não sofreu nenhuma dificuldade em si no jogo, né? O que eu fiquei sentindo falta, aí é um gosto pessoal meu, de ver o meu xará, o Luiz Henrique, na partida. Queria ver muito bem como ele ia se sair no jogo de hoje, porque na última data FIFA ele tinha jogado muito bem. Rodrigo, também voltando para a seleção brasileira, depois de algumas datas FIFA fora, voltando para a seleção, jogando um absurdo. O segundo do Brasil, aquele segundo gol dele é coisa de maluco. E o quarto gol dele também, que foi 2 do Estevam, 2 do Rodrigo. E agora a gente tem que falar também do quê? Do Vini Júnior. Vini Júnior colaborou muito para a equipe, pelo lado esquerdo, se movimentando muito, jogou muito bem e foi coroado com o quinto gol que era muito merecido. Um contra-ataque muito rápido da seleção brasileira. Ele saindo do campo de defesa, levou o zagueiro, deu uma escorregadinha ali antes de finalizar o gol, mas conseguiu ainda finalizar. O goleiro caiu para o lado, quase ainda conseguiu fazer a defesa, mas colocou os números finais do placar no 5-0. E temos que falar também dessa pressão, né, de saída de bola da seleção brasileira, que para nós, nessa última temporada, vamos dizer assim, da seleção, era muito, muito invisível de ver, né? Não era muito normal a gente estar vendo uma seleção brasileira compacta, marcando em cima, marcação, pressão, e hoje deu muito certo, né? Até com o gol do Estevão, principalmente dado, e nesse contra-ataque muito rápido aí do Vini Júnior. Cara, ponto muito positivo para a seleção, vitória muito importante. Na terça-feira tem jogo novamente, aí é contra o Japão, certo? Outro amistoso. Se a gente for levar ao pé da letra, agora faltam 6 jogos, somente 6 amistosos para a Copa do Mundo do ano que vem. Então é um passo dado. Depois, terça-feira, tem contra o Japão. Data de novembro, da data FIFA, contra as seleções africanas. Depois tem as seleções europeias, que podem ser entre França e mais uma seleção que ainda não foi divulgado, tá? Para ser entre França e Espanha, ou as duas, não foi confirmado ainda contra quem que vai ser os jogos. E é isso, rumo à Copa do Mundo do ano que vem, de 2026. Você gostou do jogo? Gostou da atuação da seleção? Não gostou? Deixa nos comentários aqui embaixo, ajuda a gente mais. Se puder, compartilhe o vídeo, fechou? Valeu, até a próxima, que estamos voltando. Deu uma paradinha? Deu, mas estamos voltando, beleza? Fica aqui com a gente.